Neste vídeo, nós vamos, de maneira objetiva, preparar as respostas do estudo bíblico de congregação, que nesta semana será a continuação do capítulo 22 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 7 a 14 e os quadros nas páginas 174 e 177. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. Então, relembrando o tema do capítulo 22 é Seja feita a vontade de Jeová. E nós entramos no novo subtítulo do estudo. Procuramos os discípulos e os encontramos, com base em Atos capítulo 21, versículos 4 a 9. Pergunta do parágrafo 7. O que os viajantes fizeram ao chegar a Tiro? Resposta. Ao chegar a Tiro, Paulo e seus companheiros procuraram os discípulos cristãos locais e os encontraram. Eles passaram 7 dias com esses irmãos, valorizando a associação cristã e desfrutando do apoio e a hospitalidade dos cristãos em Tiro. Pergunta do parágrafo 8. Como devemos entender Atos capítulo 21, versículo 4? Resposta. Os irmãos em Tiro, por meio do Espírito Santo, sabiam que Paulo enfrentaria dificuldades em Jerusalém. Eles os aconselharam repetidamente a não ir para protegê-lo. Eles o aconselharam repetidamente a não ir para proteger. Eles o aconselharam repetidamente a não ir para protegê-lo dos perigos que o aguardavam. No entanto, entendemos que isso não significava que Jeová não queria que Paulo fosse a Jerusalém, mas sim que os irmãos estavam preocupados com seu bem-estar. Paulo, decidido a fazer a vontade de Jeová, continuou sua viagem até Jerusalém. Parágrafos 9 e 10 pergunta A. De qual situação Paulo talvez se tenha lembrado ao ouvir a preocupação dos irmãos em Tiro? Resposta. Paulo talvez tenha se lembrado de quando Jesus enfrentou uma situação similar, em que Pedro, levado pelas emoções, tentou dissuadi-lo de ir a Jerusalém. Jesus respondeu a Pedro que ele estava pensando como os homens, não como Deus. Paulo, assim como Jesus, estava determinado a seguir a vontade de Deus, mesmo diante de objeções bem intencionadas. Parágrafos 9 e 10, pergunta B. Que ideia é comum no mundo hoje e como isso se contrasta com as palavras de Jesus? Resposta. Hoje muitas pessoas buscam uma religião que não exija muito esforço ou sacrifício. Essa ideia de se poupar e seguir a lei do menor esforço é comum. Em contraste, Jesus destacou a necessidade de negar a si mesmo, apanhar a estaca de tortura e segui-lo sempre. Seguir a Jesus exige dedicação e sacrifício, mas mesmo assim é o proceder mais sábio e correto a se fazer. E essa imagem, na página 176, relacionada aos parágrafos 9 e 10, mostra um irmão olhando impacientemente para o seu relógio enquanto está no serviço de pregação. O irmão que está pregando com ele o observa. A legenda da imagem diz: seguir o exemplo de Jesus exige um espírito abnegado. Pergunta do parágrafo 11. Como os discípulos em Tiro mostraram que amavam e apoiavam Paulo? Resposta. Os discípulos em Tiro mostraram seu amor e apoio a Paulo, acompanhando-o até a praia quando ele estava partindo. Homens, mulheres e crianças se ajoelharam e oraram com Paulo antes de se despedirem. Esse gesto comovente demonstrou a afeição e o grande apoio ao ministério de Paulo. Parágrafos 12 e 13 pergunta A. Que registro de serviço fiel Filipe tinha? Resposta. Filipe tinha um longo registro de serviço fiel. Ele foi designado pelos apóstolos para ajudar na distribuição de alimentos na congregação em Jerusalém.
Posteriormente, ele pregou em Samaria, batizou o eunuco etíope e continuou seu ministério em Cesareia, onde ainda era ativo na pregação. Parágrafos 12 e 13, pergunta B. Como Filipe é um bom exemplo para os chefes de família cristãos hoje? Resposta. Filipe é um excelente exemplo para os chefes de família cristãos, pois ele demonstrou zelo constante no ministério e cuidou da espiritualidade de sua família. Apesar dos anos que se passaram, Felipe continuava ativo na pregação e foi chamado de o evangelizador por Lucas. Além disso, Felipe criou 4 filhas que também se dedicavam ao serviço de Deus, sugerindo que ele incentivou e ajudou suas filhas a desenvolverem amor pelo ministério. Então, da mesma forma, hoje, chefes de família podem seguir seu exemplo por tomarem a dianteira no ministério, incentivando seus filhos a participar ativamente e ajudá-los a desenvolver uma relação pessoal com Jeová. Pergunta do parágrafo 14. Sem dúvida, qual foi o resultado das visitas de Paulo a seus irmãos cristãos e que oportunidades similares existem hoje? Resposta. As, visi as visitas de Paulo a seus irmãos cristãos resultaram em encorajamento mútuo. Os irmãos locais mostravam hospitalidade a Paulo e seus companheiros, fortalecendo a fé de todos. Hoje, há oportunidades semelhantes para mostrar hospitalidade a superintendentes de circuito e suas esposas, o que também resulta em encorajamento mútuo e fortalecimento espiritual. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer um resumo do quadro na página 174 com o título Cesareia, capital da província romana da Judéia. Então, em resumo, este quadro nos mostra alguns pontos que nos ajudam a entender a importância histórica e espiritual de Cesareia, tanto como centro comercial e político, quanto como cenário de eventos significativos na vida dos primeiros cristãos. Agora, este quadro na página 177, com o título As mulheres podiam ser ministras cristãs? Em resumo, este quadro nos explica que no primeiro século, tanto homens quanto mulheres cristãos eram chamados para pregar as boas novas do reino e fazer discípulos, conforme a comissão que Jesus deu e também a profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, cumprida no Pentecostes de 33 era comum. Exemplos disso incluem as 4 filhas de Filipe, que profetizavam. No entanto, o ensino dentro da congregação cristã era uma responsabilidade restrita a homens designados como superintendentes e servos ministeriais, conforme indicado por Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 e capítulo 3, versículos 1 a 13. Assim, enquanto as mulheres tinham um papel ativo na pregação e profecia, o ensino e a liderança na congregação eram reservados aos homens designados. Isso refletia a boa organização e propósitos específicos ou designações na estrutura das primeiras congregações cristãs. Irmãos, como sempre, que estudo excelente, não é mesmo? Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho. Esperamos que estas respostas possam ser de ajuda na sua preparação e que você e seus familiares consigam dar bons comentários neste estudo. Incentivamos aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Também, se caso desejarem passar toda esta preparação para os seus dispositivos eletrônicos, acessem lá o nosso site, o nosso blog. Lá vocês vão encontrar tanto as respostas-chave do estudo, como também as respostas completas, mais embasadas, com textos, para aqueles que gostam de dar comentários mais abrangentes e elaborados. Fiquem à vontade. Também, se ainda possível, como forma de gratidão com o nosso canal, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções, além de ajudar o nosso canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais irmãos que, consequentemente, também precisam de auxílio para preparar as reuniões todas as semanas. Um grande abraço, que Jeová abençoe seus esforços e até mais aos próximos vídeos.